Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Cruzeiro do Sul, agência de serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez, nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje, dia 27 de abril de 2015, o último programa do mês de abril. E hoje é dia de sorteio aqui no programa Espiritismo em Foco. Então, para as pessoas que ainda não ligaram, que queiram ligar para participar do nosso sorteio, pode ligar, tá? Nosso telefone 2648-9008. Meu querido amigo Henrique já está ao lado do telefone para anotar todo o seu nome, endereço e o bairro, tá? E o telefone também, né? E ele vai anotar, vai botar lá no saquinho no final do programa. Hoje, o meu querido amigo convidado, Edmundo Silva. E ele vai falar sobre uma passagem muito bacana, que é a parábola da figueira que secou. Está lá no nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai ler para a gente, vai ler a passagem, e nós vamos conversar com ele sobre essa parábola da figueira que secou. Tá? Então, você pode ligar para o sorteio. Se quiser também fazer uma pergunta também para o Edmundo, pode ligar, fazer a pergunta sobre esse tema de hoje, para que a gente possa, e que o Edmundo vai, com certeza, vai responder. E se não souber, né, a gente depois responde, né? A gente dá a pergunta, depois ele passa para a gente a resposta, e a gente, no programa da semana que vem a gente fala aqui a resposta, né? Que a gente tenta falar o máximo possível, esclarecer o máximo possível, mas se a gente não souber, nós vamos aos livros, né? Vamos estudar, vamos ler e vamos encontrar a resposta para dar para os nossos amigos, nossos telespectadores. Vamos falar das palestras? Primeiro vou falar das palestras. No final, nós vamos passar mais um videozinho, um trechozinho da entrevista que eu fiz com meu querido amigo Juan, lá na Praça do Porto Carmo, um domingo retrasado, nos Corações em Sintonia, que é esse trabalho maravilhoso que o Centro Espírita Leon Denis faz. Então, no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora às 8 horas, vai ser meu querido amigo Guto Agualusa, lá de Búzios, lá do Chico Xavier, e vai falar sobre obediência e resignação. Então, Guto, meu querido amigo, quem conhece o Guto já há muito tempo,
frequentou muitos anos a nossa casa lá, nos Celeiros do Bem, e agora ele está já há bastante tempo lá no Chico Xavier, lá em Búzios, e ele vem falar para a gente na quinta-feira lá nos Celeiros do Bem. No Centro Espírita Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 29, meu querido amigo Marcelo Turra vai fazer a palestra às 8 horas, o entusiasmo e o dever. Isso nessa quarta-feira agora, tá bom? Às 8 horas da noite, com transmissão ao vivo pela internet. No domingo, já estamos entrando pelo mês de maio, dia 3 de maio, vai ser Jaqueline e Renato, lá do Trabalhador de Jesus, e vão falar sobre evangelização, o solo fértil do divino jardineiro. Então, essas são as palestras do Trabalhador de Jesus desta semana, tá? Do Amor e Caridade não recebi ainda do mês de maio, né? Mas semana que vem estarei, já pedi para o meu amigo Cássio, ele já está providenciando para mim. Semana que vem, nós vamos ter a palestra aqui com Ronaldo Sodré, lá do Grupo Espírita Fonte Viva. É a primeira vez que ele está vindo aqui, é um amigo nosso, conhecido nosso lá de São Pedro da Aldeia, e ele falar para a gente a importância da evangelização da criança e do jovem, tá? Então, semana que vem, Ronaldo Feijó, lá do Grupo Espírita Fonte Viva, lá de São Pedro da Aldeia, tá bom? Vamos falar de 2 eventos que vão acontecer, seminários, né? O seminário que vai acontecer dia 1º de maio, deixa eu até botar meu óculos aqui para poder passar o e-mail para vocês. Um seminário com Emanuel Cristiano. Emanuel Cristiano é o espírita médium que escreveu, que psicografou o livro Aconteceu na Casa Espírita. Quem não leu, ou quem já leu, é uma grande oportunidade desse seminário que vai ser sobre este livro, e vai ser no dia 1º de maio, agora no feriado, sexta-feira agora, tá? Deixa eu ver o horário aqui certinho, de 8h30 às 13 horas, tá? De 8h30 da manhã às 13 horas, e vão conversar, ele vai conversar com a gente sobre esse livro, né, que eu tive a oportunidade de ler. Você chegou a ler, Marcos, esse livro? Leu, né? Você leu, Edmundo, esse livro? Leu? Então, vai ser uma oportunidade para a gente, né, relembrar o livro, estudar com ele, e quem não teve a oportunidade de ler, é uma boa oportunidade de conhecer o livro. Então, vai ser lá no Espaço Helena Festas, ali perto da rodoviária, em frente à garagem da Ampla, tá bom? E você precisa se inscrever para participar, para que ele possa saber o número de pessoas. Então, entra lá em www.celd-cabofrio.org.br. É só entrar lá, entra lá você vai ver lá o local da inscrição e faz a inscrição direitinho, bacana, tá bom? E no dia 3 de maio, domingo, vai ter a 3ª Marcha pela Vida, né? Brasil Sem Aborto, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. A concentração vai ser às 8h30 da manhã, em frente à rua Miguel Lemos, no metrô da estação Cantagalo, né? Quem for de metrô, soltar na estação do Cantagalo, tá ok? Então, 3ª Marcha pela Vida, Brasil Sem Aborto, convocando a todas as pessoas que são a favor da vida, de todas as religiões, espíritas, católicos, evangélicos e todas as religiões que lutam pela vida, estão convidados. A cada ano vem aumentando, essa é a 3ª, vem aumentando o número de participantes, ocorre no Rio de Janeiro, também em outras cidades do Brasil, essa Marcha pela Vida, Brasil Sem Aborto, tá ok? Então, eu gostaria que o meu querido amigo Davi passasse para a gente essa entrevista que eu fiz com o Juan, lá na Praça do Porto Carro, do Corações em Sintonia, essa obra maravilhosa, esse trabalho maravilhoso que o Centro Espírita Leão do Eni faz uma vez por ano. Esse foi o 5º Corações em Sintonia. E Juan vai explicar para a gente o que qual a finalidade desse trabalho que eles fazem na praça. Por favor, Davi, roda para a gente aí a entrevista do meu querido amigo Juan. Olá, meus amigos, nós estamos aqui muito alegres por participar
de mais um evento do Corações e Sintonias. É o 5º evento que acontece. O Corações e Sintonias é uma atividade promovida pelo Centro Espírita Leon Denis e a obra social Antônio de Aquino. Corações de Sintonias tem a oportunidade de mostrar, como toda a tarefa que vocês estão vendo, sempre uma praça. E nesse ano a praça foi aqui, nessa praça aqui dessa comunidade, trazendo sempre uma visão de atendimentos na área jurídica, atendimento de aferição de pressão, atendimentos na área da psicologia, orientação psicológica, atendimento na área também da saúde com pediatras e várias atividades com as crianças, né? Pintura no rosto, artesanato, teatro, marionetes. São várias pessoas que vão colaborando para que essa atividade possa ocorrer. E nós estamos aqui contentes por conta que é uma atividade que reúne os corações na proposta do bem, onde várias pessoas vêm unindo seus esforços para que essas vibrações possam se espalhar para a comunidade, que os bons espíritos com Jesus possam levar essas vibrações para aqueles que estão ao redor, em seus lares, serem também acolhidos. As famílias vão chegando, vão sendo cadastradas, vão sendo orientadas sobre a proposta do serviço que a obra social tem a oferecer e depois elas vão encontrar na obra social para darem continuidade em várias atividades de atendimento. Então, você que está aí assistindo, né, possa também um dia participar de mais um Coração em Sintonia. Aqui nessa praça, mais uma praça onde está acontecendo o 5º Coração de Sintonia. Depois nós vamos conversar com outras pessoas que fazem parte também aqui da atividade que vocês vão conhecer. Um abraço, obrigado a todos. Olá, amigos, estamos aqui novamente, junto com o Jocinei e com a Mar. Nós vamos passar também essas entrevistas. Então, um trabalho maravilhoso, né? Esse trabalho na obra social Antônio de Aquino, como eu já falei, que nós trabalhamos, lá eu tenho a oportunidade de trabalhar também como dentista, trabalhando no consultório lá, atendendo a comunidade. Há um grupo grande de profissionais, de médicos, de psicólogos, de fisioterapeutas, e a parte, né, de estudo do Evangelho é muito, muito bacana. Então, nós vamos passar rapidinho a um apoio cultural e nós já voltamos já aqui no segundo bloco, já para começar a conversar com Edmundo sobre a parábola da figueira que secou. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este centro de amor.
Então, nós voltamos do nosso apoio cultural e antes de pedir para que o Edmundo faça a oração para a gente, vou mandar um abraço para a dona Olívia e para o Lucas, mãe e filho do meu querido amigo Edmundo, que estão nos assistindo agora. Ele falou para a gente que a família toda está, todo mundo sentadinho na frente da televisão para assistir hoje a entrevista aqui com o meu querido amigo. Não é isso, Edmundo? Família toda. Tua irmã também tá? Isso. Tá, a família toda. Da família toda. Só a irmã e a mãe e meu filho Lucas. Então, um abraço para a dona Olívia, para o Lucas. E pode deixar que o Marcos vai tratar bem do teu pai, tá, Lucas? Fica tranquilo. Que o Marcos só tem cara de feio, mas ele não é mau não, tá bom? Então tá. Então antes de nós começarmos a conversar com o meu querido amigo Edmundo, vou pedir que ele faça uma oração para todos nós, juntos, aqui no nosso estúdio, aí vocês em seus lares, para que a gente possa fazer um programa bacana, com uma sintonia boa, que a gente consiga esclarecer o máximo, né, as pessoas que queiram tirar suas dúvidas. Se quiser também pode ligar, como nós já falamos, é importante ligar, participar, e porque hoje também é o dia do nosso sorteio. Então, meu querido amigo, vamos ouvir então a oração com Edmundo. Então, boa tarde, amigos, boa tarde, internautas, telespectadores. Vamos nesse momento levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, e agradecermos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Agradecer por essa oportunidade de divulgação do Teu Evangelho redivivo, trazido à luz do Consolador prometido, o Espiritismo. Que nesses instantes, Senhor, cada um de nós, aqui presentes, cada um que estão em suas residências, ouvindo esse programa, possam receber essas vibrações de amor, de paz, ampliando a nossa capacidade de percepção para que juntos possamos estudar sobre suas passagens, seus ensinamentos, aprimorando as nossas consciências e assim nos transformando em exemplo vivo de Teu Evangelho para esse processo de regeneração tão necessário para o nosso planeta. Que em Teu santo nome, Jesus, em nome de Deus, em nome dos guias espirituais de cada um de nós, seja iniciados os estudos da noite de hoje, na sua santa paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos começar então a conversar sobre a parábola da figueira que secou. Edmundo, gostaria de saber então, por que você pensou nesse tema? A gente sabe que a gente sempre tem uma inspiração, a gente tem a gente não sabe de onde que vem, né, daquele pensamento. O que te levou a trazer esse tema, que é um tema muito legal, que é uma das parábolas de Jesus? Bom, Renato, esse tema, ele traz em si uma necessidade de entendimento profundo acerca das parábolas de Jesus. É um tema, de certa forma, polêmico, né, porque de uma árvore inocente, de um pé de planta, Jesus traz ali para nós, humanidade, um ensinamento tão profundo que chega até os dias de hoje, mostrando a necessidade do nosso processo, do nosso real processo de transformação. E o que você gostaria de falar sobre alguma mensagem de abertura sobre esse tema? O que você gostaria de falar? Isso aí, tá bom? Não, quando eu falo do Evangelho, né, Renato, quando eu falo do Evangelho, à luz do Consolador prometido, porque o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É toda a moral que o Cristo passou através dos escritos dos evangelistas para o Consolador prometido. Então, logo na primeira página, o Espírito de verdade, como descreve lá, já anunciado pelo próprio Jesus, lá em João 16, que vem falando do Espírito de verdade que queria transformar, mudar, ensinar todas as coisas, tem uma mensagem belíssima que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual um imenso exército que se movimentam ao receber as ordens de seus comandos, espalham-se por toda a superfície da terra.
e semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo a verdade, em que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira e fazei uníssonas as vossas vozes, e que, em um hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, mas dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa é a linda mensagem, meus irmãos, da falange do Espírito de verdade que abre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje adentraremos no capítulo 19, nos itens 8, 9 e 10, a parábola da figueira que secou. Edmundo, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. É Lucas? Lucas. Lucas, eu prometo que eu não vou bater no Edmundo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Edmundo. Se o céu existisse, eu não iria para o céu. Eu posso fazer tudo de bom na vida, me modificar, ser um cara perfeito, mas eu não vou para o céu, porque eu morro de inveja de você, meu camarada. Essa tua memória é uma coisa. É verdade. Olha, isso que você falou aí, que está no início do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro nem a primeira frase. Você tem uma noção como é que é a minha memória? Eu estou no Ceareiro do Bem há quantos anos, Renato? 18 anos? Não decorei o hino do centro. É uma coisinha fácil. Eu só consigo cantar o hino do centro quando está todo mundo cantando. Aí eu vou junto no embalo, mas fora disso, então eu morro de inveja. Então, por causa da minha inveja, eu não vou para o céu. Se o céu existisse, eu não iria. Mas, voltando ao nosso assunto de hoje, a parábola da figueira que secou, não é isso? Isso. Muito bem. Aí você começou a falar, respondeu 2 perguntas para o Renato, e todo mundo está querendo saber. Cadê a parábola? Tem que falar para mim aí a parábola, porque eu não decorei nada, eu não sei de nada. Então você vai ter que falar a parábola, essa passagem do Evangelho aí pra gente. Claro. Falar nisso, o maquiador ficou show em você, hein? Nós temos um maquiador aqui que faz um trabalho belíssimo no Renato, no Edmundo. Não faz mim porque eu já sou bonito por natureza, né? Vai ler pra gente então aí a passagem. A passagem. Com essa memória de elefante que ele tem, você não vai precisar abrir o livro, vai? Vou, mas eu vou ler o livro, para ficar bem fiel àquilo que Jesus falou. Sei. Sei, mas eu vou ler bem. Ele me mata de inveja. Essa passagem diz assim: quando Jesus, quando eles saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, porquanto não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma mais de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram? Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando das palavras de Jesus, disse: Mestre, vê como a figueira que amaldiçoastes ficou seca. E Jesus lhe respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te desse lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, ele o verá efetivamente acontecer. Marcos 11, 12, 14, 20 a 23. Meu filho. É polêmico, esse assunto, porque, na realidade, Jesus amaldiçoar uma figueira, amaldiçoar uma planta, secar até as raízes. E as pessoas entenderam isso? Muitas pessoas não entenderam. Na realidade, eu mesmo, inicialmente, quando eu proferia outras religiões, eu tive muita dificuldade de entender. Mas, à luz do Consolador Prometido, o ensinamento é claro, mostra, na realidade, a transcendência do ensinamento de Jesus. Mas várias pessoas não entenderam. Realmente
Agora a gente vai tentar entender juntos aqui, né? Nós três. Posso fazer uma pergunta? Eu gostaria de entender também. Não, eu queria fazer uma pergunta. Dentro dessa parábola, eu vou fugir da história da figueira e vou fazer uma pergunta. Você acha que realmente Jesus amaldiçoou alguma coisa? Porque quem joga maldição é alguém de um ser inferior, que Jesus não era. Claro. Não entra na minha cabeça Jesus amaldiçoar, Jesus chegar no templo e chutar o balde lá, aqueles vendilhões. Não entra na minha cabeça essa atitude tão humana em Jesus. Eu não vejo isso. Você tem essa percepção de que não é de Jesus essa atitude? Com certeza eu também tenho essa mesma impressão. Porque, na realidade, um ser luz como Jesus jamais poderia ter algo de maldade para lançar uma maldição. Mas, na realidade, ele pega de um elemento material para se servir de um ensinamento que transcende o tempo e o espaço, que chega até os dias de hoje, 2015 anos depois, com um ensinamento muito profundo para todos nós, humanidade. Você falou aí sobre as pessoas que não entenderam. Mas a gente, quando fala pessoas de um modo geral, o povo de um modo geral. Mas tem gente assim, importante, famosa, que também não entendeu? Tem sim. Tem um escritor, filósofo, matemático, excelente, exímio matemático, grande filósofo do século passado, Bertrand Russell. Ele não entendeu algumas passagens de Jesus, inclusive essa, parábola da figueira que secou. Tanto que ele não entendeu que lançou até um livro, Porque Não Sou Cristão. Apesar de ser uma pessoa maravilhosa. Eu tive analisando, estudando a vida de Bertrand Russell, eu vi que ele foi um excelente pacifista, um matemático, um homem que lutou para auxiliar as minorias sociais, para ajudar as pessoas, mas ele não entendeu essa parábola, como muitas pessoas até hoje não entendem. É verdade. O meu querido amigo Francisco Rebouças, lá em Niterói, você perguntou por ele, fora do ar, ele está mandando um abraço para o Edmundo, que está lá ligadinho lá em Niterói, e assistindo nosso programa ao vivo lá direto, pela internet. Obrigado, meu amigo, um abraço para você. Eu queria mandar um abraço para o Francisco Rebouças, e eu gostaria de falar para ele que o Renato exigiu que eu tirasse a barba para o programa, que eu ficava com a melhor aparência, menos feio. Aí eu falei para o Renato que eu ia tirar quando o Francisco Rebouças aparecesse aqui barbeado também. Então, já viu que a coisa vai ficar esquisita, porque o Francisco Rebouças não vai tirar a barba e eu, como consequência, também não vou tirar essa barba e ficar lisinho que nem o Renato. Ele faz questão que eu tire. Eu mesmo não gosto de barba, eu brinco, mas eu não posso, eu tenho alergia a gilete, é por isso que eu não faço a barba, eu aparo com a tesoura. Estou falando isso porque o Renato vive insistindo aqui e eu só vou tirar a barba, Francisco, quando você tirar. Aí nós vamos tirar junto no mesmo barbeiro. Um abração no seu coração. Estou doido que você venha aqui, morrendo de saudade de você, meu nego. Um abração, beijo no coração. Um abração, Francisco, tudo de bom para você em Niterói, aí na UMEN, União das Mocidades Espíritas de Niterói. Meu querido amigo, vamos falar então agora, começar a conversar sobre a parábola, né? Eu quero aprender hoje eu quero entender essa parábola, tá, Edmundo? Você hoje vai me ensinar essa parábola. Então, de onde partiu esse ensinamento da parábola e por que a figueira? Bom, essa parábola ela é interessante porque, diferente das diversas outras passagens de Jesus, ela parte do ponto material e vai para o espiritual. Do ponto material, coitada da figueira, não tinha culpa de nada, né? Uma plantinha que estava ali, apesar que é uma planta comum naquela época, naquela região, figo, ela não tinha culpa nenhuma do ponto de vista material. Mas ela traz ali um ensinamento muito profundo, como eu já disse anteriormente, que transcende e vai para o campo espiritual e chega até os dias de hoje, 2015 anos depois, é atualíssimo, mostrando que na realidade tem um significado muito profundo e que todos nós deveríamos ler, estudar, nos aprofundarmos nessa passagem para que a gente possa começar a fazer as grandes transformações da nossa vida. Será que porque ela não tinha frutos, será que não estava fora de época, não?
Realmente. Você entendeu? Mas estava, mas vai pagar bodis. Mas vai pagar bodis. Diz? Diz que tá fora de época, não era época de figo. Então, porque ela estava fora de época, não podia dar figo, estava fora de época. Então foi até fica até uma coisa até meio... não foi fora do uma atitude assim meio exagerada. Não, corta, coitadinha. Então, eu vou passar no pé de mamão, porque não tem mamão, porque não está na época de mamão, vou cortar o pé de mamão. Ué, vou passar na goiabeira, vou cortar a goiabeira, porque não tem goiaba. Mas você interpretando ao pé da letra, né? Sim, mas esse é interessante. Imagina só os ambientalistas, vão crucificar a gente aqui, rapaz. É verdade. Tanto que Bertrand Russell, que era um homem de grandes estudos, um grande filósofo, ele não entendeu essa passagem, como diversas outras pessoas não entendem. Primeiro que não era tempo de figo. Como é que Jesus se aproxima daquela árvore e quer tirar fruto dali? Não era tempo de figo. O próprio apóstolo Marcos, seu xará, ele narra, ele descreve. Então, você vê, ele não era tempo de figo, e Jesus chegou lá para tirar o figo, a fruta, né? E não era tempo. Né? Tinha folhagem, mas não era tempo de figo. E o que Jesus quis dizer com isso, companheiros? É isso que a gente vai, nos aprofundar aqui. Então os ambientalistas podem ficar tranquilos que a gente não vai cortar árvore sem fruta, não? Os ambientalistas podem ficar tranquilos, mesmo porque era uma árvore comum naquela região e ele serviu, como eu já disse mais de uma vez, dessa pequena planta para deixar um legado para toda a humanidade. É muito interessante. Na realidade, Jesus era um indivíduo muito inteligente. Ele aproveitava os momentos e as ocasiões, os exemplos, mesmo que uma árvore estivesse sem fruta, ele aproveita aquele exemplo ali dela estar sem fruta para dar uma mensagem e que nós temos que entender que as palavras dele não eram exatamente aquilo que ele queria dizer. É o que está por trás das palavras. O ensino que ela está trazendo. Interpretação. Nós temos que interpretar a mensagem. E interpretar em quase tudo que tem nos evangelhos. Nas passagens, nas parábolas. Tudo isso são figuras alegóricas. Nós temos que saber interpretar. E como é nosso amigo, o nome do nosso amigo não soube? Bertrand Russell. Bertrand Russell. Eu garanto que amanhã eu já esqueci esse nome. Não precisa ser amanhã, não. Bom, então vamos começar a falar. Então vamos começar a entender agora. Então qual é a relação dessa planta que não dava frutos, né, como descreveu o apóstolo Marcos, e nós, humanidade? Eu quero começar a entender isso. Olha bem, Marcos e Renato. Nós seres humanos, né, dotados de livre-arbítrio, podemos ser frutíferos em situações boas e também em situações mais, situações desfavoráveis. A planta ela tem uma época para dar fruto, mas nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, dar bons frutos em situações favoráveis ou desfavoráveis. O que isso quer dizer? O meio influi o homem, mas nós, seres humanos, temos que transcender esse meio. Muitas pessoas falam o seguinte: eu vivo de acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias não me foram propícias, eu não posso dar fruto. Tem uma frase fantástica, que dessa vez eu esqueci. Eu não sou tão bom assim não, porque eu lembro do nome do autor, que é Richard alguma coisa. Não lembro. Richard alguma coisa. Ele fala uma frase que eu consegui decorar a frase, que diz assim: as pessoas sempre culpam as circunstâncias por aquilo que são. Eu não acredito nas circunstâncias. Se dá bem nessa vida, quem sai por aí atrás das circunstâncias, mas quando não as encontram, criam-nas. Isso é interessante, é profundo, porque na realidade a gente vai se dando bem, vamos vivenciando o amor, os nossos desejos, nos satisfazendo através das circunstâncias. Mas quando nós não encontrarmos circunstâncias adequadas, nós temos que criar. É esse o grande diferencial em relação à planta. Porque a planta ela vai dar aquele fruto de acordo com a estação propícia para que ela dê fruto. Mas nós não. E Jesus pega essa passagem de forma profunda e vem nos mostrando que nós temos um livre-arbítrio. Porque ser bonzinho, Renato, com quem é bonzinho, ser bonzinho aqui no programa, vocês são amigos, é fantástico. Agora eu quero ver você ser bom no meio de situações adversas. Ser bom com pessoas boas é precariamente bom. Ser bom em situações adversas é heroicamente bom. Esse é o grande ponto-chave, esse é o grande diferencial da nossa relação com essa planta que secou.
você deu um nó na minha cabeça. Quero ver o que é que eu tenho a ver com a planta aqui no meu dia a dia. O que é que eu tenho a ver de semelhança com essa planta aí, meu filho? Nós vamos entendendo, nós vamos entendendo aos poucos. Por exemplo, uns aguardam ficar rico para poder fazer uma atividade no bem. Outros, né, esperam um grande amor, porque a vida não tem sentido. E quando encontra esse grande amor, não tem tempo porque quer viver a intensidade desse amor. Outro, como eu falei anteriormente, espera ficar rico. E quando fica rico, são tantos eventos sociais que ele também não tem tempo para poder vivenciar o amor, para poder compartilhar, para poder dar frutos. Muitos, quando têm filhos, não posso porque eu tenho filhos, tenho que dedicar meu lar, aquela coisa toda. Quando os filhos crescem, ele já está velho, envelhecido, não tem mais tempo de vivenciar o amor. Outros, quando solteiro, né, jovem, a fúria dos desejos, eu não posso perder tempo com isso, porque eu sou jovem. Quando envelhece, envelheci, estou cansado, não tenho condição. Uns têm saúde, gozam de saúde, aí a gente vai para os excessos, para as bombas, academia, e cai na noitada. Quando fica doente, eu não posso porque estou doente. Ou seja, o tempo, ele é imperdoável, Marcos. Ele passa. E se nós não estivermos atentos a isso, esperarmos situações favoráveis para darmos frutos que Jesus nos ensina em seu Evangelho, nós vamos passar a nossa vida inteira, e muitas das vezes será tarde, com todo o potencial que nos foi dado por Deus para exemplificarmos, para amarmos, para dividirmos, compartilharmos. E aí, muitas das vezes nós esperamos situações favoráveis e não fazemos nada. Mas esses frutos que você colocou aí, quase todos, são materiais. A ajuda, o auxílio, repartir e tal. Mas se o indivíduo não tiver condição de dar essa ajuda material, esse fruto não pode ser de uma outra forma, espiritual, por exemplo? Você está entendendo? Eu não tenho dinheiro, então eu não posso ajudar. Eu não sou um cara muito inteligente, eu não posso ensinar. Você entendeu? Então, se eu não tenho condições físicas e financeiras para ajudar, de que forma eu posso distribuir outro tipo de fruto, como espiritual, sei lá, moral? Como é que eu posso distribuir frutos se eu não tenho coisas materiais para repartir? É interessante a tua colocação, Marcos, porque na realidade, quando nós falamos dos potenciais que trazemos, não fica restrito apenas o que nós possuímos de material. A nossa razão, a nossa lógica, nosso bom senso, a nossa capacidade psicológica, espiritual. São diversos fatores. Saber ouvir. Saber ouvir. São diversos potenciais que trazemos no cérebro de nossas almas que podem e devem ser compartilhados, sem esperar uma situação apenas favorável para vivenciar o amor. Porque o que vem acontecendo na humanidade? A gente vai postergando tudo. Se esquece, principalmente nessa face, que eu chamo de face demoníaca do capitalismo, nós resumimos a nossa vida apenas no ter. Sempre centrado no campo da materialidade. E é bom, Marcos, sua colocação, porque, na realidade, os potenciais que nós trazemos não se restringem ao campo da materialidade apenas, do financeiro, do dinheiro, mas também aos potenciais da alma, né? Nossa capacidade de ouvir, de sentir, de falar, da nossa razão. Dar o ombro. Né? Dar o ombro. É verdade. Você não precisa, para dar o ombro, para escutar, né? Você não precisa de dinheiro para isso. Você não precisa ter fortuna. Né? Se nós formos pensar, né, em ser rico, ter fortuna para ajudar, nós não vamos ajudar nunca. Eu acho que hoje em dia a maior dificuldade das pessoas não é nem repartir o material. E o que não é material também é repartido, mas talvez o mais difícil na ajuda é você dar um ombro, ouvir a pessoa. Porque a sociedade hoje nos cobra
velocidade de trabalho, de estudo, de sustentar a família, é um corre-corre do dia a dia, e muitas vezes a gente passa pelo outro que está cheio de problemas e a gente não tem tempo de ouvir, a gente não percebe, não tem tempo, ou quando percebe não tem tempo para poder ouvir. Mas aquele. Aí não entra o egoísmo nisso aí? O egoísmo? Pode entrar o egoísmo, mas também até a falta de atenção com o outro. É egoísmo, você só pensa em você, na sua família, você quer ter dinheiro, você quer ganhar, você quer dar conforto para sua família, mas você não olha para o lado. Às vezes nem olha para a família, né, Edmundo? Não, às vezes nós não olhamos para nós próprios, porque as necessidades começam em nós. A gente vive tão condicionado nesse ter, condicionado por essa face do capitalismo, que nós nos esquecemos até de vivenciar o amor para com nós próprios. Tem muitas pessoas que possuem bens materiais, não param de ampliar seus bens materiais e nem usufruem dos próprios bens. Não, ou seja, não compartilha nem com ele próprio. Isso é gravíssimo. A gente vê diversos... Imagine com o outro. Se ele não divide com ele próprio, imagine com o outro. Então, compartilhar, começando por você, porque o amor deve começar por você. Aí quando você estiver cheio desse amor, você vai começar a se enxergar e enxergar aquilo que está à tua volta. Então, na realidade, essa parábola, Renato e Marcos, traz um ensinamento profundo, porque está falando de potenciais da alma, daquilo de material, de espiritual, de psicológico, de intelectual que a gente possui, que deve ser usufruído primeiramente por nós, para depois... Porque a gente vê o outro, pelo prisma de nossos olhos, começar a enxergar a necessidade do outro. Porque a gente só enxerga a necessidade do outro quando a gente vê a nossa. Então, temos que estar atentos dessa visão psicológica, o que a gente está vendo no outro, aquilo que a gente traz em nós. A gente começar a enxergar as nossas próprias deficiências, as nossas próprias necessidades, e usar desses potenciais para nós, e aí sim começar a enxergar o mundo que está à nossa volta, que a gente não está conseguindo enxergar. É por isso que Jesus falou, né? E quando ele resumiu, né, os mandamentos, ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quando ele fala isso, nós mesmos, primeiro nós temos que nos amar. Sim. Como você está falando aí, nós temos que nos conhecer, conhecer a ti mesmo, nos amar para a gente poder amar o próximo. Senão nós passaremos a vida inteira sem nos amar e muito menos amar o próximo, nem amar nossos próprios filhos, né? Como casos que a gente tem de histórias aí que a gente ouve, que escuta, né? De grandes empresários que passaram a vida inteira só trabalhando e se esqueceram da família, de conversar com os filhos, de sentar à mesa, né? Um caso, eu vi uma história que foi ontem, né? De um grande empresário, que ele só trabalhou e ele estava apavorado que naquele dia a filha dele ia se casar. E ele não se deu conta. Ele não se deu conta que a filha cresceu, se tornou uma adulta, que ia se casar, e ele falou, meu filho, eu não vi minha filha crescer, eu não falei com a minha filha, eu não conversei com a minha filha, eu não vi a infância da minha filha já está se casando, e ele está altamente triste, arrependido, por não ter dado uma atenção para a família, para a filha dele. Claro. Na realidade, Renato, pegando esse gancho aí, numa visão psicológica, ele não deu conta dele próprio. Ele não se viu como um pai, como um marido, como vizinho, como filho, como tio. E como é que ele iria enxergar o outro? Então, esse capitalismo anda, infelizmente, destruindo essa essência nossa. A gente não está conseguindo nos enxergar, por isso que nós não estamos conseguindo enxergar o outro. Nós não estamos conseguindo enxergar as nossas necessidades. Como é que a gente vai enxergar do outro? Então, essa passagem daí traz em seu bojo essa necessidade que a gente tem, na realidade, de nos enxergar para aprendermos a enxergar o outro. As nossas necessidades, compreendendo isso, as nossas necessidades vamos passar a compreender a necessidade do outro. É muito interessante isso aí. 2015 anos e está aí. Jesus se utiliza de uma pequena planta, né? E nós vamos adentrar ainda nesse contexto, né? Nos aprofundando dentro dessa parábola, dessa passagem bíblica, que traz um ensinamento que vai nos presentear nessa noite, certamente, e vai nos colocar dentro de um nível de consciência de vivenciar mais o amor, plenamente esse amor.
para a conquista da nossa própria felicidade. Eu queria que você falasse sobre uma mediunidade em relação a essa parábola, porque eu tenho a impressão que tem algo embutido aí. A ver com isso aí, né? A ver com isso aí. Eu tenho a impressão, mas como eu sei que você é um cara que manja, eu passo a bola. Companheiros, a mediunidade é um potencial tão importante como outros potenciais. O médio representa as árvores que Jesus colocou como exemplo. Ela vem, a pessoa que vem com essa faculdade mediúnica, com esse potencial mediúnico, vem para distribuir, para trazer as informações do plano espiritual para o plano material e melhorar a pessoa, ou seja, melhorar a humanidade. Então, a mediunidade, ela foi, por amor de Deus a nós, foi disseminada em todas as religiões, disseminada em todas as classes sociais, em todos os países, em todas as regiões, entre ricos e pobres, para que nenhuma pessoa possa falar que ficou deserdado desse amor de Deus para com nós. Então, na realidade, ela você está certíssimo, tem a ver, porque ela se trata de um potencial. E muitas das vezes o que a gente vê? As pessoas que não se utilizam das suas faculdades, normalmente caem em processos obsessivos, ficam com essa mediunidade suspensa, porque na realidade é um potencial que Deus concedeu para auxiliar o médium e ao mesmo tempo auxiliar a humanidade. Então, se você é médium, se você não trabalha no bem, não tem um trabalho voluntário, uma divulgação da sua religião, ou seja, você não canaliza essas faculdades para o amor, você será responsabilizado por isso. Perde uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade. Eu acho que muita gente perde a oportunidade por desconhecer o que é a mediunidade e para que serve a mediunidade. Porque nós encontramos pessoas na rua, por sermos espíritas, o assunto sempre acaba caindo por mediunidade, reencarnação, esses papos que todo mundo tem curiosidade. Aí quando a gente explica, Deus me livre de ser média. Até eu vou falar assim, Deus me livre de ser média. Minha média é negócio de padaria. Médium. Então, tem muita gente que desconhece o que é a mediunidade, como ela se dá nas pessoas, por que a pessoa é médium. E você falou uma coisa agora, que todo mundo é médium. Todo mundo é médium. E o uso da mediunidade, ou não, acarreta uma série de responsabilidades. E eu queria, só para puxar esse ganchinho, se o indivíduo tem a mediunidade e não faz uso dela, ele se compara com a figueira que não deu bons frutos. Ora, se Jesus secou a figueira porque ela não deu frutos, o que eu vou fazer com um médium que não dá frutos com essa mediunidade? Eu vou secar ele também? Botar um olho gordo? O que eu faço? Aí é olho gordo. O que hã? Aí ele vai, como ele falou, ele está perdendo uma grande oportunidade de trabalho, de serviço, né? Então, na próxima... Ele é merecedor de que sentimentos meus? Olho grande, olho gordo, raiva porque ele está fazendo, mandar ele para Conchinchina? Piedade. Olha, gente, o que ele está falando, hein? Você que é médium, é merecedor de piedade se você não fizer uso das suas faculdades em benefício do próximo. Por favor, continue. É verdade. É um potencial, como diversos outros potenciais que nós trazemos. Mas a mediunidade tem essa grande função, né? Porque o próprio Jesus falou, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador prometido. E nós sabemos que o Consolador prometido é o Espiritismo. E dos pontos importantes do Espiritismo, né, é a comunicabilidade com o mundo espiritual. Então, é de uma responsabilidade muito grande, né? A reencarnação, a comunicabilidade com o mundo espiritual, são pontos importantes que o Consolador traz em seu bojo. E a pessoa que não vivencia
que não coloca em prática, não aproveita essa oportunidade de servir, dar frutos, porque o médium representa, diz o Evangelho, a árvore que precisa dar frutos, por isso foi colocado em todas as classes sociais, nas diversas religiões, para que ele possa compartilhar com a humanidade dos seus potenciais, das suas faculdades mediúnicas. É um fruto belíssimo. Com certeza. Mas, meu irmão, minha irmã que está assistindo a gente agora, se você quiser ligar para participar do nosso sorteio, pode ligar, que meu querido amigo Henrique está ao lado do telefone, é 2648-9008, aí na telinha, é só anotar e ligar, tá? Ou se quiser fazer uma pergunta também para o Edmundo sobre o tema de hoje, pode ligar também, você também vai estar participando do nosso sorteio hoje, no final do programa, que o Edmundo vai sortear para todos nós. Mas, Edmundo, lá na parábola, né, ele fala das folhas verdejantes que secaram, não é isso? Isso tem a ver com a gente, representa algo? O que ele quis dizer quando as folhas verdejantes que secaram? O que ele quis dizer para a gente sobre isso? O que representa isso? Esse também é um dos pontos chaves dessa parábola. As folhas verdejantes. Jesus se aproxima e vê que só tinha folhas. Isso tem relação com a aparência. É aquele orador que fala muito bem, eu tenho medo disso, mas que... Qual é a obra que ele faz? É aquele que se diz cristão, que faz uma pregação maravilhosa, que todos choram, mas qual é o fruto desse pregador? É aquela pessoa que tem projetos belíssimos de construção, de salvar a humanidade, de limpar a Lagoa de Araruama, do Rio de Janeiro. E o que eles estão fazendo com isso? Só tem um discurso. As folhas verdejantes representam a beleza. Significa aquelas pessoas que aparentemente são o cara. O cara sou eu. Né? Até a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Na realidade, aquelas pessoas que falam bem, têm um discurso pronto, belíssimo, tem uma oratória brilhante, mas você vai procurar a vida dessa pessoa, não tem obra nenhuma, não tem uma atividade no bem, não compartilha nada, ou seja, faz só para si não próprio. Vivencia o que fala. Esse é que é o problema maior, não é não? Com certeza. A gente não vivencia, né? Como você falou, fala muito da boca para fora, né? Tem discursos maravilhosos, sabem todas as passagens, né? Todas as passagens do Evangelho, tudo direitinho, decora tudo, mas não vivencia. E é o que acontece com a maioria de nós, né? Em todas as religiões. Isso aí é independente de religião, isso é do ser humano, né? O ser humano, ele gosta muito de fazer isso aí, né? Ser, né, o artista, né? Ser aclamado, ser aplaudido, né? Como tem aquela história na casa espírita, né? Daquele grande orador, que isso é um fato verdadeiro, né, que conta no livro. Voltei, né? Voltei? É, isso aí. O livro Voltei. Ele fazia lindas palestras e tinha lá um senhorzinho lá no finalzinho da palestra, né, que assistia todas as palestras dele, que fazia palestras maravilhosas, sabe? Um cunho, sabe? Realmente de estudo do Evangelho, de Jesus. Mas um dia esse palestrante, esse grande orador espírita, ele desencarnou. E chegando lá, do lado de lá, ele sofreu muito pelo fato disso aí, dele fazer palestras bonitas, falava tudo bonito, mas não vivenciava o Evangelho de Jesus. Não tinha obras, não fazia, não vivenciava aquilo que ele falava. E um belo dia, né, em sofrimento, chega perto dele um espírito de luz, né, com a luz que chegou a chamar a atenção, mas ele pegou, reconheceu aquele espírito de luz. Aí foi ver, era aquele senhor, aquele velhinho que assistia todas as suas palestras. E ele pergunta, poxa, eu um palestrante, e todo mundo enchia salões e mais salões né, com as minhas palestras, eu aqui sofrendo, você que ficava lá no fundo, escutando as palestras. Aí o espírito fala para ele, com certeza, os seus estudos eram maravilhosos, suas palestras maravilhosas, mas só que eu vivenciei tudo aquilo que você nos ensinou nas suas palestras. Eu vivenciei, eu fui
eu vivi aquilo, eu tentei ser realmente um cristão de verdade. Então, ele vivenciou, ele teve a obra, participou, fez e está em uma posição melhor do que esse palestrante famoso. Então, isso é que acontece com mais. Então, Renato, são as folhas verdejantes. Renato, está no Evangelho, a fé sem obras é morta. Sim, com certeza. Ele tinha a fé, falava, mas não tinha obra nenhuma, não executava, não colocava em prática. A fé prática. sem obras não, é morta. Não, é morta. Não colocava em prática, não arregaçava as mangas. É verdade. Isso aí é muito comum, isso é nas ciências espíritas, em todas as religiões tem, né? A gente sabe disso. Religiões. Aí a história, nos livros espíritas estão dizendo aí, contando as histórias desses grandes oradores, desses grandes líderes, né? Que tiveram a oportunidade de fazer uma obra boa pela humanidade, né? Em todas as áreas, né? E falharam, né? Não é isso? Infelizmente. Edmundo, tem algum... Eu anotei aqui. Você estava falando os potenciais, negócio das folhas verdes que representam, e eu queria deixar bem amarradinho os potenciais que nós temos que representam essas tais folhas verdes que o Renato fez a pergunta para você, para poder amarrar, não deixar solto. Não estou falando só da sombra, não. Da folha verde. Os potenciais que nós trazemos, que nem a gente até já falou aqui bastante desses potenciais, mas aquela aposentadoria que você recebe... Eu trabalho só de nada, rapaz. Não tenho tempo nem para nada que eu dizer que eu estou aposentando. O Renato é que está aposentando aí, ó. É aquela aposentadoria que você recebe, aquele dinheiro que você recebeu pelo teu trabalho, aí você pode falar assim, mas isso é mérito meu, eu não tenho que dividir aquilo ali. A maioria de nós cai nesse erro. Tudo que nós temos é por graça de Deus. Tudo. Saúde, nosso bom senso, a nossa razão. Para nós psicólogos, quando nós entramos e adentramos dentro do conhecimento psicológico, a gente vai vendo o quanto que a razão, a lógica, é um bem maior. É um bem profundo. É um dos maiores bens que a gente pode ter. Porque a gente, muitas vezes, pode não ter nada, mas se você tem razão, você tem lógica, tem bom senso, esse é um potencial enorme. Então, são essas coisas que a gente tem, muitas pessoas não dão uma carona, mas dá meia, duas, mas às vezes indo para o colégio, pessoas que você conhece, gente estranha, não estou falando aqui para você dar carona para gente estranha, porque a gente sabe do risco, mas pessoas que você conhece, compartilhar, auxiliar uma festa de casamento, às vezes a pessoa não tem condição. Outro dia foi tão engraçado, a menina tinha um sonho de ir com Astra. Olha que meu Astra velho fez sucesso. Ela queria entrar na igreja com Astra. Eu achei estranho, porque é um Astra de 2001, velho, meu carrinho é um carro velho. Mas por que eu não fui levar ela? Fui. Sabe, a gente pensa que os nossos grandes sonhos são os grandes sonhos de outras pessoas. As pessoas às vezes têm sonhos que nós estamos em condição de compartilhar. Às vezes pequenas resoluções, coisas mínimas. A gente tem uma mania enorme de pensar só em cesta básica, mas às vezes são pequenas necessidades. Às vezes compartilhar com a pessoa e convidar uma pessoa para um jantar, que talvez ela nunca tenha ido a um restaurante. Sabe, coisas mínimas. Ouvir, como nós falamos, sentar do lado de uma pessoa, enviar um e-mail, mandar uma carta, dar um alô. Visitar. Nós estamos praticamente, na nossa cidade ninguém visita mais outra, ninguém tem tempo para visitar. Tirar um domingo com um sobrinho. Ou seja, são potenciais. Tempo é um dos maiores potenciais que nós temos hoje, nesse mundo capitalista. Então, são tantos potenciais que, se nós fôssemos enumerar aqui, ficaríamos até o programa inteiro, porque o que nós temos são muitas coisas, são muitos bens preciosíssimos, que a gente às vezes fica encarcerado, como o Renato falou, no egoísmo terrível, e não vivencia nem aqui para você e nem para outras pessoas. Podemos fazer tantas coisas, né? Começar a pensar que o que pode ser feito que não precisa de dinheiro, não precisa de nada, precisa só de quê? De vontade. Como diz lá no livro dos Espíritos, Edmundo, que falta é vontade. Você falou numa coisa aí que a pessoa fica enclausurada, fica presa, deixa de sair. Aí me veio uma pergunta. Vou dar um exemplo para você. Eu não vou sair hoje à noite
porque o local do evento que eu vou é perigoso, eu posso sofrer uma bala perdida, é perigoso, então eu não vou sair, ou eu vou estragar, bater com... chegar lá no local, vai sofrer um acidente e tal, eu prefiro não sair, vou ficar em casa. Esta atitude impede, caso eu tenha que passar por um trauma, eu me enclausurar? Você entendeu o raciocínio? Eu não vou para determinado lugar porque ele é perigoso, eu posso sofrer uma bala perdida, eu posso sofrer uma violência, um assalto, alguma coisa. E eu não vou. Esta atitude de deixar de fazer certas coisas, ficar trancado dentro de casa, não andar com um carro novo, ou para não estragar, ou ir em determinados locais porque é violento, impede que alguma coisa desse tipo ocorra comigo, se eu tiver que passar por esse trauma? É interessante a sua pergunta, e eu vou responder até com um exemplo. Lembra aquele avião da TAM que caiu em São Paulo, caiu no bairro, caiu justamente na casa de um professor que perdeu vários seminários e congressos porque tinha medo de avião, e o avião caiu na cabeça dele. Então, é verdade. Companheiro, não adianta, porque se tiver que acontecer, vai acontecer. Evidentemente que nós não vamos nos expor a entrar em lugares perigosos, altas horas da madrugada, essa coisa toda. Mas evitar de sair, de visitar pessoas, de viver por medo, aí se torna patológico. Aí realmente precisa de um tratamento específico para poder tirar a pessoa desse quadro. Porque existe a lei de conservação que nós todos temos, né? Claro. Conservar o nosso corpo, né? Mas... se a gente tiver que passar por um trauma na vida, uma morte violenta, se eu tiver que passar por uma morte violenta, por exemplo, aí eu vou me tranco dentro de casa, pronto, não vou passar por essa, vou morrer que nem um passarinho. Negativo, o avião cai na cabeça. Dá uma tempestade, o telhado cai, a laje cai. Então, se nós temos que passar por certas coisas, ninguém vai antes da hora. De acordo com o merecimento, não tem jeito. Merecimento. Se você tem um compromisso com a justiça divina, não vai arcar com esse compromisso. Não adianta se esconder, botar aquela caixa forte dentro de casa, se trancar lá dentro, jogar a chave fora. Não adianta, vai ter que passar por aquilo ali. Não adianta se trancar dentro de casa. Não é isso? Isso aí. Estou errado? Isso aí, tá certinho. Então, meu irmão, vou pra rua. Agora vamos falar então agora do nosso movimento espírita, né? Você falou dessas folhas verdejantes. Tá mexendo no vespeiro, hein? Tá mexendo no vespeiro, essas folhas verdejantes que você falou aí, que só aparece. Existe isso aí no meio espírita, ou Edmundo? Edmundo? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Infelizmente, não deveria estar acontecendo isso no nosso meio. Mas é o que a gente vê. Muitas pessoas, eu tive o prazer de conhecer algumas, né? Muito bonzinho, que Jesus, o amor e tal. E você vai conviver com essa pessoa, você não consegue ficar 5 minutos do lado dela. Há uma intelectualidade fria no nosso meio, infelizmente. Sabemos bastante, mas precisamos de vivenciar o que a gente conhece. Outro dia eu estava numa palestra e eu falei que, por incrível que pareça, eu tenho conhecidos espíritas, eu não tenho amigo que faça da tua casa, que frequente, amigo que tem aquela relação de amizade mesmo. Porque as pessoas, infelizmente, são frias. Hoje as pessoas se defendem, como eu falei, nessa sociedade moderna. Mas será que nós espíritas temos que ser assim? Será que nós não temos que fazer um diferencial, quebrar paradigmas? Por que essa frieza? Cadê a amizade? Cadê o amor? E quando eu terminei de fazer a palestra, uma conhecida falou assim: Edmundo, você não está muito carente? Eu só respondi para ela, falei, olha só, quem disse não foi eu não. Jesus falou que meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Ou seja, não falou que será reconhecido por distribuir cesta básica, por fazer caridade. Não estou aqui desmerecendo a importância da caridade, a gente sabe. E tanto que é até o tema do estudo de hoje, que é a caridade, que é o doar-se, que é o compartilhar. Mas esse amor tem que começar entre nós. Porque meus discípulos, os discípulos de Jesus, como narra o Evangelho, serão reconhecidos por muitos se amarem. Esse amor tem que começar. Nós temos que começar a fazer esse grande diferencial. Olha a missão dos espíritas, gente. Eu, quando leio a missão dos espíritas, eu fico com vergonha ainda de mim. Eu não estou falando que eu seja santo, não. Tem minhas limitações e minhas dificuldades. Agora, nós temos que estar atentos a isso. Porque temos que deixar de ser apenas mais uma religião e ser a religião. Cristão de verdade. O cristão. O movimento que irá iniciar a regeneração
na superfície da terra. Então, a nossa missão, a missão dos Espíritos é uma missão muito grande, de amor, de vivência, de fraternidade, de ligar. E aí, Edmundo, vamos colocar isso na prática, no dia a dia? Como que vamos fazer isso? Olha, o Renato não veio para a reunião mediúnica hoje. Peraí, eu chego em casa, dou uma ligadinha. Oi, Renato, o que que houve, querido? Tá tudo bem com você? Chega uma pessoa novata, alguém já ali pronto para atender, né? Boa tarde, boa noite, como sou bem. Porque eu vejo o sofrimento, companheiros, já acompanho, já fui presidente de casa espírita, e eu vejo sofrimento na nossa própria casa. Médios em desequilíbrio, que não pode falar porque tem vergonha, porque senão nem vai ser retirado da mesa mediúnica. Pessoas que passam necessidade, mas que têm vergonha de falar, porque como é que vai ser visto? Às vezes necessidade material, afetiva. Pessoas quando caem, porque todos nós aqui estamos sujeitos ou propensos a cair, e cai, e ao invés de nós elevarmos essa pessoa, auxiliarmos para que ela possa conduzir-se normalmente dentro dos trilhos e desenvolver o papel ao qual ela foi designada, a gente começa a criticar e condenar. Ou seja, estamos sendo cristãos, estamos nos amando verdadeiramente, como Jesus falou. Eu vejo muitas divaldetes, vejo muitas isso, aquilo, mas e o amor? E a prática do dia a dia, do abraço fraterno, do carinho, do ligar, do visitar, do compartilhar um com o outro. Para se ter ideia, eu, ao término da minha palestra, Amor, Simplesmente Amor, uma senhora, e eu falo lá nessa palestra, que se alguém me convidar para um café, eu iria, né? E essa senhora me convidou para o café na casa dela. Me deu o endereço, marcou para outra semana, e eu apareci. Ela olhou para mim, ué, você veio? Eu falei, a senhora não me convidou? Eu vim. As pessoas nem acreditam que a gente vá, porque está tão frio o movimento. Isso é uma colocação minha, mas eu percebo isso, eu sinto isso. Acho que falta liga, falta afeto, falta vivência do Evangelho. É verdade. Nessa parábola da figueira que secou, a figueira que secou, a figueira seca, o que é que ela significa isto, a figueira seca? O que simboliza? Ela simboliza todos esses sistemas vazios, todas essas pessoas que têm meios de ser úteis e não são. Todos os projetos realizáveis que não foram colocados em prática. Agora, companheiros, imaginem o nosso país, quantos projetos, quantos bilhões que foram desviados, que foram mal utilizados e aqueles projetos não foram realizados. Na realidade, as pessoas que fazem isso são mais dignas da nossa piedade do que da nossa condenação. O planeta já está em volta dela uma psicosfera negativa, de vibrações de ódio, de raiva, de inveja. Não cabe ao cristão condenação, porque o único que julga e condena é Deus. Agora, na realidade, a condenação parte de nós mesmos, numa visão aí mais transpessoal, porque Deus não quer o mal de ninguém. Mas as leis dele estão inseridas dentro de cada um de nós. Então, nós somos juízes de nós próprios, hoje ou amanhã. Temos que dar conta de tudo aquilo que passou pela nossa mão, de tudo aquilo que passou pela nossa essência, e prestar conta de tudo isso, como descreve o Evangelho de Jesus. É isso, companheiros. Eu tenho uma pergunta para amarrar nessa que você colocou aí. O que é que vai acontecer, eu tenho até anotado aqui, com essas doutrinas, esses sistemas, essas pessoas que se enquadram dentro desse quadro que você colocou de figueira seca? O que vai acontecer que não com utiliza os potenciais, né? Essas pessoas que têm e não... O que vai acontecer com eles? Aí eu vou precisar ler para não falarem que foi eu que disse, né? Eu fiz a anotação aqui do Evangelho. Essas pessoas, esses sistemas, são as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso Jesus a condenou à esterilidade, visto um dia que elas ficarão secas até as raízes. Isto é, em que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade, serão reduzidos a nada. E em todos os homens, também voluntariamente inúteis, que não colocaram em ação os recursos que trazia consigo,
serão tratados como a figueira que secou, aonde haverá pranto e ranger de dente. É de uma responsabilidade enorme. Tudo aquilo que nós temos, que nós possuímos, pela graça e pela misericórdia de Deus, nosso Pai e Criador. O jeito que você falou deu até medo. Fiquei arrepiado. Mas isso que você falou, do que está acontecendo, né, que acontece no movimento espírita, mas isso acontece em todas as religiões, na verdade. Ou seja, é com o ser humano, com nós, todos nós encarnados. Eu sei disso porque eu tenho vários amigos. Viver das aparências, né? Sim. Eu tenho amigos de outras religiões que conversam muito comigo, pastores, e eles também sentem isso que está acontecendo, acho que isso é uma geral na população. Correto, Renato. Mas agora imagine a nossa responsabilidade, porque de mais será cobrado de quem mais for dado. Nós, espíritas, temos um conhecimento profundo, porque nós temos a prática, a vivência, as experiências dos próprios espíritos que trazem para nós e nos mostram isso. É uma revivência profunda do Evangelho de Jesus. Então, é de uma responsabilidade muito maior. Por isso que eu citei, fiquei restrito ao campo dos espíritas, porque a nossa responsabilidade, queira ou não, é bem maior. Não estou isentando aqui outras religiões, de forma alguma, porque todos nós temos que viver o que o Evangelho prega. Agora, para nós espíritas, nós temos assim uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu tenho até uma amiga, né, para a gente aqui se descontrair mais um pouco, eu tenho uma amiga minha que ela começou a estudar o espiritismo, né, ela proferia uma outra religião, e ela ficou um certo tempo, depois ela olhou para mim e falou, ai, Edmundo, não dá não, eu não vou conseguir viver se é isso aqui, começou a ficar apavorada. Gente, também não é motivo para isso não. Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, né, ela fala que uma das maiores fontes de agressão vem da busca apressada de perfeição absoluta, ou seja, virar santo de uma hora para outra. Isso não pertence à nossa religião. Ou seja, isso é um processo lento, gradativo, porque senão vai passar a exigir capacidades e habilidades que a pessoa não possui. Então, o espírita não é aquele santo, é aquele que se esforça para vencer suas más inclinações. É um esforço diário. Nós somos reencarnacionistas, mas nós não podemos ficar isento de toda essa responsabilidade. Precisamos, com esses conhecimentos, nos esforçar, pelo menos nos esforçarmos para colocarmos em prática, né? Iniciarmos esse processo de transformação da humanidade. É isso. É verdade. Aqui tem uma mensagem aqui, da nossa querida amiga Célia, lá do Trabalhador de Jesus, está te parabenizando, pela coragem de você falar sobre a necessidade de amizade entre os espíritas. E realmente a gente vivencia isso muito. Eu queria dar Com certeza. Obrigado, Célia. Eu vou botar pimenta nesse angu do... Isso aí é fato. Quer ver um exemplo? Estou me referindo aos espíritas que frequentam casas espíritas. Você tem diversos companheiros lá na casa espírita. De repente, um deixa de frequentar a casa. Alguém lembra de ligar para a pessoa, ir lá na casa, saber o que houve? Isso é muito raro. É raro. As pessoas desaparecem das casas, e você deu um exemplo de faltar uma reunião, e a obrigação da gente ligar. Mas quando a pessoa não retorna, será que desencarnou? Ou está doente? Está no hospital? Quebrou uma perna? Ou está com um familiar doente necessitando de um auxílio? E a gente não se preocupa com isso. Eu estou falando isso com exemplo dentro da casa que eu frequento, que acontece. É verdade. Eu fui descobrir, é uma realidade. Eu fui descobrir com a senhora que frequentava a nossa casa, que desencarnou 6 meses depois. Quer dizer, eu mesmo me coloco como parte integrante dessas pessoas que não se prestam a procurar os que somem da casa espírita. Me coloco. Fui descobrir 6 meses depois, me tinha desencarnado, rapaz, e ninguém percebeu. Como é que pode? Então, que amor, que amizade, que interação é essa que nós temos entre nós? Aí entra. É uma intelectualidade vazia que você falou. Fria, né? Fria. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Está bem claro. Aí não precisa de interpretação nenhuma. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Ou a gente se ama, ou a gente está... Aí a gente chega na casa... Ou a gente só está as folhas verdejantes, sem fruto nenhum. Aí a gente vai para a casa espírita e chega lá. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Irmão.
É verdade. Será que esse boa noite, irmão, agora, essa vem lá de dentro do coração? Essa experiência que nós estamos vivendo, tem muitos espíritos, ou pessoas que já passaram, que desencarnaram, que hoje são espíritos, e eles mandaram algum tipo de mensagem falando sobre isso, que passaram por essa experiência, e já se comunicou falando quando chegou do lado de lá, por não vivenciar isso aí que você falou? Nós temos um outro manancial de luz chamado Céu e Inferno, uma das obras do Pentateuco kardeciano. Por que eu digo que é uma das grandes maravilhas para nós, humanidade? Porque, na realidade, a gente quer sempre saber o que vai acontecer com a gente no mundo espiritual. Ali está bem claro, são diversos espíritos das diversas categorias, das diversas classes sociais, das diversas deficiências, das diversas virtudes, que vêm passando mensagem para se assemelhar conosco. Ou seja, para que a gente possa se ver diante das nossas deficiências e das nossas dificuldades. O espírito Max, o mendigo Max, ele passa uma mensagem belíssima. Pode relatar agora? Com essa certeza. passagem? E essa passagem, inclusive eu faço até um monólogo quando eu faço uma palestra sobre o livro Céu e Inferno. Ele relata que ele foi há cerca de 1,5 séculos atrás, ele inicia assim, ele era um dos grandes fazendeiros, latifundiários, rico, mas usava todo o seu dinheiro para as orgias, para os deboches. Seus empregados, ele tratava muito mal, e ainda por cima espizinhava os empregados. Surdo às suas reivindicações, não queria saber de aumento, ele ainda achava que os empregados tinham que agradecer por trabalhar com ele. Vivia nas farras, nos jogos, nos deboches. Morreu cedo, cansado e exausto de todas essas orgias. Se viu diante do seu próprio corpo, do seu próprio sepultamento. Ali, ele observa que muitas pessoas riam, cochichavam uns com os outros. Muitos queixavam-se da perda do ricaço, aquelas pessoas que usufruem da amizade, né, de gente que tem dinheiro. Porque, na realidade, a amizade com interesse não é amizade. Ele ali se via e lamentava, porque não viu ali ninguém fazer uma oração, uma prece sincera, uma lágrima não se derramou sobre o seu túmulo. Foi, por sintonia, levado ao mundo espiritual inferior, que eram as regiões umbralinas, e ali, quando desencarnava alguma daquelas pessoas que ele espizinhava, que ele pisava, ele sofria, era ameaçado, aparecia aquelas caratonhas com cara de vingança, ele corria de um lado para o outro, se escondia dentro daquelas cavernas, queria água, comida, fome, desespero, era só o que restava. Ele se questionava, nenhuma obra com tanto dinheiro, com tanto potencial, com tantas folhas verdes, ele não tinha feito uma obra sequer que pudesse amenizar aquele sofrimento. Até que um dia, depois de vários anos de sofrimento nesse campo espiritual inferior, ele cai em si e pergunta, Senhor, lembra-se de Deus, até quando eu me libertarei desse tormento? A uma voz lhe responde, quando quiseres. Ele, o que eu tenho que fazer? A voz fala para ele, peça perdão a todas as pessoas a qual você fez mal, porque a prece e a gratidão de ofendido é bom aos ouvidos do Senhor. E ele pede perdão e gradativamente aquelas caratonhas que se vingavam dele, que o perseguiam, ia se afastando dele. E ele foi vendo um novo sol, uma nova aurora, uma nova esperança. De repente, ele ouve uma voz, príncipe, ele diz, interrompe aquela voz e fala, não existe outro príncipe aqui senão Deus, nosso Pai Criador. Senhor, se puder fazer com que eu repare esse mal, que eu seja servo dos meus servos. E aí ele reencarna numa nova oportunidade, que a reencarnação é a grande misericórdia de Deus. Reencarna numa nova oportunidade, filhos de burgueses falidos, empobrecidos. Ele tem que trabalhar ora no campo, fica órfão de pai e mãe, perde cedo os seus pais, e tem que trabalhar ora nas fazendas, ora na construção civil,
e com 40 anos de idade fica totalmente paralítico. Aí a gente começa a entender por que as coisas acontecem. Tendo que mendigar por mais 50 anos, ou seja, mendigou por mais 50 anos. Aí, muitas das vezes, ele era ali, por ironia do destino, chamado de conde. Foi o apelido que deram para esse mendigo. Porque ele trazia em si traços finos, marcas da sua reencarnação passada. Até que ele ficava feliz quando alguém dava uma estribaria para ele dormir, ou migalhas de pão que sobravam. Mas já conhecia Deus na sua infinita misericórdia, e dos seus lábios não saiu nenhuma blasfêmia, nenhuma reclamação. E durante 50 anos, durante 90 anos, passando por essa dificuldade, nunca reclamou de Deus. Até que um dia foi recolhido pelos braços da morte e seu espírito levado até as alturas do Senhor, e aonde ele ali agradece a oportunidade por ter passado por uma prova tão difícil, tão penosa, mas tão necessária à evolução do espírito, visto que, quando ele tinha potenciais, não se utilizou para a sua própria elevação espiritual. E ali ele teve que passar por essa prova tão difícil, mas tão necessária à sua elevação espiritual. Edmundo, então, tudo que você falou aí, qual é a profilaxia para tudo isso aí? Eu coloquei aqui 3 pontos, bem resumidos. A profilaxia para isso aqui seria simples: dividir, compartilhar e desprender. Evidentemente que o amor deverá envolver isso tudo, mas dividir, compartilhar, desprender-se. Nada é nosso materialmente falando. Tudo que temos aqui é simplesmente um empréstimo divino, mas nós temos que trazer isso ao nosso nível de consciência. Nada. Nós vamos ver aí nesse terremoto agora, mais de 4.000 pessoas morreram, desencarnaram, O mundo está passando por um processo enorme de transformação, de mudanças necessárias. Então cabe a cada um de nós nos utilizarmos desse potencial. Essa é a grande profilaxia. Nos utilizarmos desse potencial divino para não sofrermos e não termos que um dia não termos nada e termos que reparar as faltas de tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de dividir, de compartilhar, de vivenciar e não o fizemos. Então, a grande profilaxia e o grande barato, falando como o jovem fala, dessa parábola, é que ela significa os potenciais que trazemos. Todos os potenciais, tanto psicológico, financeiro, físico, espiritual, de conhecimento, de intelectualidade, de bom senso, de razão, de lógica, mas que a gente possa compartilhar de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas condições, mas sempre estar atento que nada é nosso. E tudo que nós temos, por mais que a gente se ache merecedor dele, foi nos dado pela misericórdia de Deus. Então, falando novamente do que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. É isso aí, resumindo, isso tudo que você falou, é o amor, que é a lei de Deus, que é a lei de Jesus, que é o amor de amar ao próximo, de servir ao próximo, de ajudar em qualquer coisa. Como nós falamos lá no início, você falou, às vezes a pessoa está precisando só de uma palavra, um incentivo, um oi, bacana, obrigado. Só isso aí já dá um estímulo bacana na pessoa, estimula a pessoa, dá ombro, ouvir, escutar a pessoa. Então, nós podemos fazer coisas que estamos pensando que são coisinhas pequenininhas, mas que para a pessoa que está sendo ajudada de um potencial muito grande que cala muito fundo nas pessoas. E a gente fica preocupado em fazer grandes obras, grandes orfanatos, tantas coisas, e portanto que a pessoa que está ao nosso lado está precisando de ajuda e a gente não percebe e não ajuda, não é verdade? E pensando em construir um orfanato, construir um asilo, e a pessoa do lado da gente precisando, a gente não consegue enxergar. Então, nós estamos no finalzinho do programa, vou pedir então para que o meu querido amigo Edmundo faça o nosso sorteio, tá? Então nós vamos pedir ao Edmundo que tire 3 nomes, tá? O primeiro vai ser, nós vamos sortear o livro dos Espíritos. Então, por favor, pegue um nome, um papelzinho, leia o nome e o bairro, por favor. Por favor, bota ali no Edmundo ali, no Marcos ali, para que eles possam fazer aí o... Vai, Marcos. Pode deixar que ele... Bota no Edmundo aí, pro Edmundo ler. Assim,
Bom, o primeiro, né? O Livro dos Espíritos. O telefone também? Não, só o nome e bairro. Ana Paula, do Algodoal. Ana Paula, do Algodoal. Aqui pertinho. Passa para cá, por favor, para eu anotar, para a gente não confundir. Acho que... Vamos lá, outra. Deixa eu balançar isso aqui. Agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá? Isso, aí os dois. Agora tá bonito. Vamos lá. Lucinda Carvalho, Flamboyant. Então, a Lucinda ganhou o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora a Revista Espírita com um CD. Revista Espírita com CD. Vandione, Jardim Caiçara. Vandione já ganhou vários livros aqui. Bastante tempo que você não tinha ligado, hein, Vandione? Um abraço para você, Vandione. Eu vou passar aí para deixar o livro com você. Meu querido amigo, nosso programa está no finalzinho, faltam alguns minutinhos. Gostaria que você desse suas palavras finais. Bom, companheiros, nós vimos que na realidade temos potencial. Pensávamos, muitos de nós, que os potenciais eram apenas restritos aos recursos financeiros. Não, ele vai além dos recursos financeiros. Então, que a gente possa vivenciar um pouco mais do Evangelho de Jesus, porque ele disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive preso e me foste visitar. Ou seja, suprir a necessidade de outrem, com nossa paciência, com nossos ouvidos, com nosso bom humor, porque o bom humor é um potencial que a gente traz. Então, que a gente possa compartilhar, dividir, vivenciar o Evangelho de Jesus, para que esse mundo possa ter um pouco mais de paz, nessa solidariedade, nesse abraço fraterno, nessa convivência familiar. E quando eu falo familiar, não fica restrito apenas ao nosso núcleo familiar, mas à família espírita. E nesse aprendizado, um dia, alcançarmos a família espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos guie, e que fique com todos nós. Muito obrigado. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, por ter vindo aqui. Vai se preparando, um tema aí, até antes do final do ano você vai voltar aqui, tá, meu filho? Tá bom? Semana que vem nós vamos ter aqui Ronaldo Sodré, lá do Grupo Espírita Fonte Viva de São Pedro da Aldeia, e vem falar para a gente sobre a importância da evangelização da criança e do jovem. Tá? Então, semana que vem, segunda-feira, já começando já mês de maio, né? Porque o mês de abril acabou hoje, né, pra gente aqui no programa, e o ano está passando rapidinho. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que todos nós possamos pensar no que foi falado aqui, né, sobre a figueira que secou, para que a gente possa, esse verde, nessas folhagens verdes realmente, que dê bastante fruto, porque chega, né, de um mundo de aparência, porque nós temos que partir realmente para o trabalho, para o entendimento de fazer aquilo que Jesus falou para todos nós, tá? Que é trabalhar, é fazer a caridade, é ouvir o próximo, olhar o próximo, né, realmente como um irmão, para que a gente possa entender esse amor que Jesus teve por todos nós e tem e continua tendo, porque está sempre ao nosso lado, sempre nos orientando, nos mostrando o caminho. E o caminho é esse, é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então que nós possamos entender isso e não sermos mais essa figueira que secou, né, Edmundo? Possamos ser essa figueira que dá frutos, muitos frutos, frutos que realmente vão fazer a diferença e que vão mudar a humanidade, né? E nós sabemos que o nosso planeta está em transformação e que possamos estar juntos com essa transformação para que a gente possa permanecer no planeta, né, mano? Para que a gente não vá para um planeta inferior ao nosso. Então que nós possamos realmente dar frutos, muitos frutos, para que a gente possa permanecer nesse planeta e ajudar, né, aos nossos irmãos, a todos nós. Tá bom? Então, muita paz, que Deus abençoe a todos e até segunda-feira com mais um programa Espiritismo em Foco.